Seja bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Que bom que você está aqui conosco em mais este programa, que hoje tá top, né, pastor? Tá top, pastor. Hoje nós vamos entrevistar o pastor George Fernandes. Ele é diretor acadêmico do CETAD, né, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Você não pode perder. E também vou estar entrevistando a cantora Príscila Moura. Vocês vão ver que bênção a vida dessa cantora, E a né? Príscila, vocês passaram a semana inteira ouvindo, né? Foi. Hoje, além de ela cantar também com a sua banda, nós também vamos entrevistá-la. Então, não perca o programa. E dá tempo, pastor, de mandar um WhatsApp para os amigos, dá? É, para o pessoal avisar. compartilhar com o outro, para todo Dá mundo tempo. poder assistir. Vocês vão ver que em 30 minutos, quanta coisa boa Deus pode fazer. A palavra do Senhor, teremos oração pela sua vida, louvor e adoração, enfim, muita coisa boa. Permanece com a gente. Vamos começar com música? Vamos lá. Não pare, Ele está vendo. Hoje nós estamos aqui, né, com a... Eu não gosto de falar cantora não, sabe? Eu gosto de falar assim, a louvadora, assim, que eu acho que a cantora fica muito, né, que a Príscila, eu ainda falei, não posso errar, é Príscila, né, ela vai falar um pouquinho dela, sobre a banda. Eu queria saber logo assim, né, Príscila, qual a sua igreja, né, que igreja você pertence, para você falar para os nossos, aqueles que nos acompanham. E assim, como foi esse teu chamado, né? Como é que você falou assim, não, o Senhor me chamou para louvar, né? Porque é um chamado. Eu falo que o Deus habita no meio dos louvores, né? Sim. E nem todo mundo, se eu for louvar, assim, contar muita gente junto, dá para passar batida. Mas sozinho dá não. Mas aí Deus deu, né, um talento a vocês aí para fazerem isso, para que Deus esteja ali. Então, assim, qual a sua igreja, né? Você vai falar para os nossos telespectadores. E como é que foi esse teu chamado? Então, eu me congrego né, no Centenário Centro de Convenções. O pastor é o nosso pastor Jackson Silva, que é o nosso pastor Nazaré, pastor Jackson. A gente já congrega lá há um tempo já. E sobre o meu chamado, que coisa, né? A gente falar assim do chamado é maravilhoso. Bom, eu comecei muito pequena, tinha 2 anos e meio. Venho de uma família assim, de músicos, pastores. E
O meu chamado mesmo começou bem pequena, cantando nos cultos de crianças, da igreja, porque a gente vai acompanhando a mãe, vai acompanhando o pai, né? E tem também o testemunho da minha mãe, porque, assim, eu vim de um milagre, né? A minha mãe, ela praticamente me perdeu, eu sou de 7 meses. Então, assim, veio daí toda essa história. Então, isso vai ficar para um outro momento, porque é muito grande. E aí eu comecei cantando tudo, mas profissionalmente mesmo, começou, eu acredito que em meados de 2005, com o Canta Pará. Eu participei do Canta Pará, daí veio o primeiro trabalho, veio o segundo e aí a gente foi... Foi começando a aparecer assim, né? Legal. Daí conhecemos a banda, nesse período aí, alguns músicos que estão com a gente até hoje, né? E vai fazer mais ou menos uns 8, 9 anos que a gente está com essa mesma formação aqui. Legal. E foi se juntando, um ministério aqui, outro ali, porque cada um tem sua igreja, cada um tem sua congregação e o seu chamado também, né? É verdade. E aí a gente veio juntando e a gente acaba levando o evangelho através do louvor, né? Através da palavra, a qualquer lugar que a gente é chamado para cantar, para ministrar, com essa equipe que são missionários jovens e pessoas que também têm um grande potencial. Legal. Então, assim, Prícila, eu queria que você falasse, né, para a gente fechar essa parte, assim, para aqueles que, de repente, estão lá na sua igreja e aí tem esse chamado e às vezes fica com vergonha, às vezes fica assim, meio acanhado. O que você tem a dizer para eles, assim, para, né, incentivá-lo? Tira essa vergonha. Tira essa vergonha, porque a gente está precisando muito de pessoas. A gente sabe que aí o mundo está do jeito que está. A gente passou 2 anos muito difíceis. Verdade. Em que esse momento aqui que a gente está passando aqui se tornou rotina em muitas igrejas, em muitos lugares, né? É verdade. E para levar Jesus através das redes sociais, dos programas de televisão. E o que eu tenho a dizer é sai dessa vergonha. Tira isso pra lá. Tira essa embora. vergonha, né? A gente precisa de pessoas para levar mais, para propagar Jesus. Até às vezes tem congregações, igrejas e comunidades que estão precisando de pessoas para cantar, para pregar, para tocar. E a pessoa está lá com vergonha, né, acanhado e... Vamos colocar Jesus para falar através de legal, você, sim. Legal. Então, assim, Prícila, a gente agradece, tá, a tua presença. Sim. Você já falou aí do teu testemunho, você vai voltar para contar ele com mais tempo. Ó, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo programa, que é uma bênção. Valeu, obrigado. Ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito seus manjares, reprovo seus altares e não me iludo com a festa de Belsazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, sou decidido e não volto atrás. Estou firmado, estou seguro, eu sou o santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo,
hoje, né, está aqui conosco o pastor George Fernandes. Ele é coordenador acadêmico, né, do CETAD. A gente vai estar falando um pouquinho, né, do que é o seminário, qual a responsabilidade do seminário, o que o seminário faz, né? E vamos falar um pouquinho também sobre essa importância de estudar teologia, de estudar a palavra, né? Pastor, muito obrigado pela sua presença, né? A gente fica muito feliz, né, em recebê-lo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que é o seminário, qual a responsabilidade do seminário, o que o seminário faz, né? Para as pessoas que não conhecem, a gente pensa que todo mundo conhece, né? Mas eu acho que tem nossos, né, aqueles que nos acompanham, de repente não sabe, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Tá. O seminário, que no caso o CETAD, é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Sim. E estamos esse ano especialmente comemorando 110 anos da igreja no Brasil, e o CETAD vai completar 48 anos. Eita. Então, o seminário tem a função na igreja de preparação da equipe de pastores, de líderes da igreja, né? Para que assumam seus ministérios, dando uma qualificação maior para eles, cumprindo o que a palavra diz, que o obreiro deve ser um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra de Deus, para que não possa se desviar daquilo pelo qual ele é convocado, né? Certo, Esse é um certo. princípio bíblico de aperfeiçoamento de liderança. Essa é a missão de um seminário teológico. Legal. Então, assim, são 48 anos, né? Ajudando os obreiros a manejarem melhor, né, a palavra. Eu entendo assim, pastor, né? O senhor me corrija se eu estiver errado, né? A gente, quando a gente estuda para crescer, né? Eu digo assim, no que diz a parte teológica, porque quando a gente vai ver assim, não que eu falo que o pastor não é profissão, né? É um chamado. Mas vamos pensar numa outra profissão, por exemplo, eu sou psicólogo. Eu não tenho como ser psicólogo se eu não estudar, né? Se eu não estiver lá nos bancos acadêmicos. E por que não isso dentro, né, das nossas igrejas, né, nessa parte teológica? Você acha isso tá certo? Porque tem uns que falam, não precisa estudar não, Deus já me dá a revelação e eu não preciso estudar não. O que o senhor acha disso aí? Eu gosto de citar o que Jesus falou para os discípulos o seguinte, que não eram para eles se preocupassem muito com o que haviam de falar, mas era para que eles observassem o que ele ensinava, porque eles o faria lembrar de tudo aquilo que ele havia lhes ensinado. Lembra que a pessoa precisa estudar para que entre na mente e que o Espírito Santo lembre. Isso. Então, o ensino teológico ele é importante na perspectiva de que dá ao obreiro, ao chamado, né, aquele que é convocado, que é vocacionado, ele tem um melhor entendimento técnico, científico dos estudos bíblicos. Porque a teologia ela é uma ciência que faz parte das ciências humanas e sociais. Ela está incorporada dentro da sociedade. Assim como o advogado ele precisa conhecer as leis, também a teologia é uma ciência hermenêutica. Então é preciso que o obreiro conheça profundamente as interpretações da Bíblia, para melhor se qualificar, para ele falar no mesmo nível com o advogado, com o pedagogo, com o engenheiro. Por exemplo, eu, mesmo teólogo, eu também tenho formações em outras áreas, né? Eu sou engenheiro, administrador também, pedagogo. Então, eu busquei, além da formação teológica, importante para cumprir a missão de hoje, ser coordenador de uma instituição como o seminário, assim também todos nós devemos buscar em nossas atividades, né? Não só seculares, mas na atividade da igreja principalmente. Porque eu entendo que a obra deve ser feita com perfeição e da melhor qualidade possível. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Isso, com certeza, né, pastor? E assim, a gente entende que o conhecimento, ninguém pode roubar da gente, né, pastor? E assim, e a gente conhecendo, buscando, né, um conhecimento teológico, a gente também fica blindado de heresias ou outros ensinamentos que, às vezes, assim, vai mais afastar a gente de Deus do que aproximar. Porque uma vez, pastor, quando eu comecei meu seminário, eu ouvi de um pastor, falou assim, como é que você está com Deus? Eu falei, não, estou bem, cara. Ele falou, então você vai ver que tudo que você aprendeu durante a tua vida foi tudo besteira. Que no seminário você vai aprender mais, é como se você estivesse no muro e uma bola, olha o exemplo, uma bola de pedra ia batendo e você ficar em cima do muro e tudo você aprendeu era lixo. Aí eu falei, olha, cara, eu penso de uma forma diferente. Eu penso que quanto mais eu tenho conhecimento, e eu sei que algumas coisas estavam erradas, por exemplo, ou seja, lixo, eu tiro esse lixo
e minha casa fica mais limpa, fica melhor ainda de eu morar. E aí, assim, às vezes tem essa, não sei como é, o senhor pode falar melhor, esse preconceito de buscar o seminário. Como é que o senhor vê isso? O senhor passa por isso? As pessoas têm aquele preconceito, não, porque o seminário afasta as pessoas da igreja. Como o senhor vê essa situação? Não, eu vejo diferente, eu vejo que o seminário, ele é uma instituição, o apóstolo Paulo, havia uma instituição no Antigo Testamento, proposta pelo até profeta Samuel, que criou, que era uma escola de profetas. Então, ele formava novos profetas. O profeta Isaías também tinha uma escola de profetas em Jerusalém. Eliseu, por exemplo, estudou na escola de profetas ali naquela ocasião, de Elias, Samuel, veio aquela sucessão de profetas. E a Bíblia, Deus nos ensina, o próprio Senhor Jesus, a examinar as Escrituras. O profeta Oséias falava no seu texto de que o povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então, não se absorve conhecimento do nada. É o que Jesus disse, eu vos farei, o Espírito Santo nos fará lembrar tudo aquilo que eu lhe ensino. Então, o Espírito Santo vai fazer lembrar se a sua cabeça é vazia, se você não estuda. Vai lembrar o quê? Né? Entendeu? Com certeza. E o apóstolo Paulo também diz que nós devemos analisar tudo, estudar tudo e reter aquilo que é bom. Sim, claro. De tirar aquilo que é bom. Até porque a palavra de Deus, ela é um livro complexo de que uma pessoa que não tem uma boa qualificação hermenêutica, ou seja, técnicas para interpretar, ela pode ter interpretações equivocadas. Então, à medida que você vai para uma faculdade teológica, para um seminário, que é uma faculdade de estudos avançados em teologia, é aquilo que Jesus disse, você vai ser tão mais preparado, mas tal qual é mais preparado, mais lhe é cobrado. Lógico, Aquilo que... Isso é fato, né? Entendeu? Então, se ele lhe deu talentos, é preciso que você multiplique esses talentos e não enterre esse talento. Certo. Então, não há como você disse, é um preconceito, né? É uma coisa equivocada dizer que o seminário afasta. Pelo contrário, o seminário aproxima mais. Depende também do seminário, né? Também tem seminários que eles se perderam ao longo, com aquela corrente teológica na virada do século XXI, chamada de liberalismo teológico. Se influenciou muitos seminários. Mas não é o caso de seminários históricos. Por exemplo, o nosso seminário assembleiano é um seminário histórico que preza pelos princípios bíblicos doutrinários da igreja, não foge das doutrinas cristãs básicas da reforma. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado também, né? Porque hoje a internet, ela prejudica muito, porque tem muitas coisas sendo pregadas equivocadas que desconstrói aquilo que é verdadeiro. Verdade. Pastor, assim, a gente fica muito feliz, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por esses esclarecimentos. E aí você que quer estudar um pouquinho mais, né, quer se aprofundar na palavra, procure o seminário, a gente vai deixar depois aqui as redes sociais, o telefone, para você buscar, porque com certeza, querido, como eu falei, conhecimento ninguém pode te tirar. E aí você buscando um conhecimento, como o pastor falou, sério, um conhecimento tradicional, são só 48 anos só de história, né, pastor? Com certeza você não vai ser levado por ventos de doutrinas. Bom, pastor, muito obrigado pela sua presença, tá bom? A gente fica muito feliz. E o senhor vai voltar mais vezes aí para dar mais aulinhas aí pra gente, tá bom? Com certeza, eu fico honrado com o convite, agradeço a oportunidade e digo para você que está nos assistindo que comece a estudar teologia na escola dominical, que é a maior escola de teologia que existe. É um campo de teologia básica que você aprende ali todos os domingos. Com certeza. E depois você vai buscar os seminários. Aprofunda mais um pouquinho. No nosso seminário temos o curso médio, o curso avançado, temos pós-graduação. Então temos vastas escalas de estudos nessa área. Legal, que bom, que bom. Então, não deixe de procurar, tá bom, querido? E Deus te abençoe. Toma-me
tuas mãos, purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você ama a glória de Deus ou a glória dos homens? Essa passagem está em João, capítulo 12, versículo 37. E embora Jesus tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. 42. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O contexto desse trecho que nós estamos lendo, isso aqui acontece logo depois de Jesus falar sobre a sua morte. Ele estava falando para os discípulos que importava que ele fosse morto, ele ressuscitaria e que ele era a luz do mundo, enfim, esse era o contexto. Jesus estava ensinando e pregando o evangelho através de si mesmo, se colocando como o caminho que leva o ser humano até Deus. Mediante esta pregação de Jesus, nós vimos 3 tipos de pessoas, e geralmente são os mesmos tipos que existem até hoje. O primeiro tipo de pessoas são aqueles que não creram. A palavra do Senhor diz que eles viram sinais na presença de Jesus, viram milagres, mas ainda assim não creram. Existe também o segundo tipo de pessoas, que é o que eu quero que todos nós sejamos, que é o que Deus deseja. São aqueles que creem em Jesus e confessam Jesus como o Senhor da sua vida. Confessam com seus lábios, com suas atitudes. Mas também existe o terceiro tipo de pessoa, que é este que a palavra aqui citou, que João falou, que eles creram, mas não confessaram Jesus porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga e porque amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer na prática? Eles acreditaram nas palavras de Jesus. Eles concordaram com as palavras de Jesus. Mas na hora de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, eles avaliaram, colocaram numa balança e chegaram na seguinte conclusão: não vale a pena seguir a Jesus. Porque se eu for seguir a Jesus, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Esse cargo que eu possuo aqui na sinagoga, eu lutei por ele por muito tempo. Eu tive que estudar muito, eu tive que fazer muitas atividades sociais, eu tive que bater no ombro de muita gente. Afinal, agora eu conquistei, estou aqui nesse cargo de liderança, de autoridade da sinagoga. Mas se eu crer e confessar Jesus como meu Senhor,
então eu vou ter que abrir mão de muita coisa que eu conquistei para seguir um novo caminho. Quer saber de uma coisa? Não estou disposto a fazer isso. Essas pessoas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quer ver um exemplo de alguém que se converteu de verdade e que abriu mão da glória dos homens? O apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele era fariseu dos fariseus, ou seja, ele era a nata, ele fazia parte da elite, era alguém muito estudioso, era alguém que as pessoas confiavam, só que ele estava do outro lado. Em vez de ele caminhar com Jesus, ele perseguia Jesus. Quando ele tem um encontro com o Senhor e ele entende que ele estava do lado oposto de onde deveria estar, ele diz o seguinte: eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Todo aquele meu conhecimento, tudo aquilo que eu tinha, fica para trás, porque agora o mais importante é que eu não vivo mais eu, mas agora é Cristo quem vive em mim. Paulo abriu mão de toda a glória humana para poder dar glória para Deus. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, não vale a pena viver uma vida querendo glória para si próprio. A glória dos homens é passageira. Aquele tapinha no ombro que você recebe por ser o cara que é amigo de todo mundo, ou então por você fazer algo bem, as pessoas te elogiarem, tudo isso passa. A glória humana é muito passageira e não traz nada de bom para o nosso coração. Mas quando nós vivemos uma vida para dar exclusivamente glória a Deus, então nós estamos ajuntando tesouros nos céus. O Senhor Jesus disse que aqueles que confessarem o seu nome aqui na terra, Ele também confessará o nome diante do Pai. Mas aqueles que o negarem, Jesus também o negará. Então, querido irmão, querida irmã, abra mão de querer viver uma vida para a glória deste mundo, para a sua própria glória. Viva exclusivamente para a glória de Deus. Não há vida melhor do que essa. Que Deus abençoe a sua vida. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Esperamos que você tenha gostado, esperamos que você tenha sido abençoado, como nós fomos também. E aí não esquecem de nos seguir lá nas redes sociais. Tá aí para você nos seguir e compartilhar com seus amigos, familiares, porque com certeza, quando é bom pra gente, a gente tem que passar para os outros também. É verdade. Né, e lá no Facebook tem uma ferramenta que você pode botar assim, ó, convidar amigos. Isso aí. Então entra lá na nossa página, convida os seus amigos, porque a palavra do Senhor precisa ser cada vez mais compartilhada e abençoar mais vidas, né, pastor? É isso aí, né, pastor? A gente pode fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedimos que a tua poderosa mão esteja sobre esta casa. Senhor, acampa os teus anjos ao redor desta família, Senhor. Leve a tua paz, a tua provisão, a tua prosperidade, a tua unção e a tua presença, Senhor, na vida de cada um desses nossos irmãos que nos ouvem. Assim nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.